Olá amigos, muito obrigado você que acessou aí agora a página Cultura, www.apaginacultura.blogspot.com. Conforme havia prometido, nesse bloco nós temos aqui a presença de Juraci Patas, professor, biólogo. Juraci também é espírita kardecista, é policial militar da Polícia Militar do Estado da Bahia e também Juraci participa, é maçom. Nós hoje temos um tema aqui de relevância. Olá amigos, muito obrigado você que acessou aí agora www.apaginacultura.blogspot.com. Conforme eu havia dito em programas anteriores, nós estamos aqui com o professor Juraci Patas. Juraci, ele é biólogo, ele é maçom, espírita kardecista, é policial militar da PM Bahia e também é professor, conforme eu já disse. O tema de hoje que nós temos aqui é terapia. Você já fez alguma terapia na sua vida? Você, por um acaso, você já precisou de ser atendido em algum centro terapêutico? Já sentou no divã de um psicanalista? Você já fez alguma viagem de vidas passadas? Já teve aquele momento em sua vida que você estava estressado, nervoso, sem nenhuma coordenação de suas atividades e você precisou de uma terapia e não encontrou? Então, para tanto, você agora vai ouvir as respostas das perguntas que nós vamos fazer a Juraci Patas. O nosso programa é transmitido mundialmente pelo YouTube, no nosso site www.jornal A Página também, onde nós temos reportagens sobre diversos assuntos. E você pode participar do nosso programa através do nosso e-mail, apaginacultura@gmail.com. Juraci, muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. Juraci, o que é terapia? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse convite, né? Porque o irmão Luiz e ao telespectador que está nos assistindo e nos dando também esse privilégio de estar aqui discutindo um tema ainda um pouco complexo e também polêmico, né? Então, a terapia espiritual é um recurso ou técnica, como queiram chamar, utilizada por algumas pessoas que necessitam de uma autoajuda, por exemplo. Então, eles procuram centros, não centros espíritas, né, mas centros que tenham terapeutas preparados, que conhecem essa técnica, que têm uma boa formação em terapia também, e acabam recebendo esses chamados clientes com problemas, como o irmão falou no início, né, as pessoas que já fizeram ou não fizeram uma terapia, para poder ver como anda os seus problemas de saúde, por exemplo, a sua vida financeira e os processos que nós enfrentamos no dia a dia. Então, a terapia ela passa a ser utilizada como um recurso mesmo próprio daquele indivíduo que necessita de autoajuda e não encontra na maioria dos locais que procuram. Agora, é preciso e necessário que as pessoas entendam dois pontos que para mim é crucial, irmão. No caso, a crença em Deus, né? A crença em Deus, como se trata de uma terapia espiritual, acreditar na força dos Espíritos. Você falou crença em Deus. Qual seria a preparação para que uma pessoa pudesse fazer uma terapia tipo assim? Por exemplo, nós estamos aqui com um paciente, onde esse paciente apresenta quadros clínicos, vamos dizer assim, depressivo, ele está nervoso, ele não tem nenhuma coordenação comunicativa. Qual a preparação para essa pessoa fazer essa terapia, uma vez que você disse que uma coisa primordial e indispensável é crer em Deus e estar devotado, digamos assim, uma religião, que seria a ponte para Deus? Qual é a preparação, efetivamente, para uma terapia? Pois bem, primeiro, alguns estudos e artigos que eu já andei consultando, eles mostram alguns pontos importantes, né? Por exemplo, pessoas que estão em estado depressivo não é recomendável. Pessoas pessoas que estão utilizando de medicamentos, né? Chama tarja preta ou tipo de medicamento que... Por exemplo, se eu tiver sendo ministrado para mim um medicamento tipo assim, estou tomando Somálio. Somálio é um tranquilizante relaxante de grande grau, que coloca a pessoa numa inércia muito grande. Então eu não posso fazer essa terapia. Qualquer tranquilizante que eu tomo, tipo Valium, Lexotan, não devo entrar nesse processo terapêutico. Não é recomendado, justamente por isso, porque o Somálio ele é um sonífero, né? Ele acaba deixando a pessoa
como você falou bem, bastante relaxada, e nesse momento da terapia ela vai ter um lampejo de lembranças atuais. Por exemplo, tipo assim, acabou de ler um livro, por exemplo, ouvir uma música, então ele acaba achando que aquilo faz parte da vida dele, ele não faz. É uma coisa momentânea, então corre alguns riscos. Por exemplo, mulheres grávidas também não é aconselhável que se faça terapia. Crianças menores de 12 anos, né, também não é aconselhável. E outras informações que é bom de saber, porque as pessoas acham, Aloysio, que sempre fazer uma terapia é coisa comum. Eu vou lá, faço uma terapia, marco com um terapeuta um horário, pago minha consulta e faço terapia e saio feliz. Não é bem assim, né? Nós temos que ter alguns critérios, existem alguns critérios, inclusive essas recomendações, onde o terapeuta ele tem que estar preparado, por exemplo, para levantar o estado, fazer um levantamento biográfico do paciente, né? Para poder saber realmente o que ele está. Conhecer a vida pregressa do paciente. Isso, correto. Para não haver uma mistura no lampejo das suas lembranças no momento que ele está no estado regressivo. Muito bem. Meu amigo, minha amiga, você já teve vontade de alguma vez na sua vida saber quem foi você no passado? O que tivera sido você? Será que você foi um rei ou foi um mendigo? Será que você viveu na época de Cristo ou 5.000 anos antes de Cristo? Será que você esteve na Grécia, no Brasil, nos Estados Unidos? Você viveu numa época primária? Nosso assunto, Juracy, o que é uma TVP? Terapia de vidas passadas. Bom, a TVP, como nós começamos, quase igual a primeira pergunta, mas dá para a gente dar uma melhorada. Por exemplo, é uma técnica utilizada como regressão de memória, né? Então, o que é uma regressão de memória? Uma terapia de vida passada, ou seja, a mesma coisa que uma regressão de memória. Que as pessoas têm que ter alguns cuidados nas suas buscas por essas terapias, para não ficar, às vezes, muito preso a uma lembrança que não é atual, não é coisa passada, e acaba tendo algumas complicações, e pode ter algumas complicações. Isso eu falo com muita veemência, porque muitos artigos já lidos e publicados por pessoas que trabalham diretamente com utilizando essa técnica, escreveram, e está aí vários livros publicados, artigos, e eles inclusive sempre recomendam isso, dão sugestões para que se evite, né, as pessoas, como nós falamos na pergunta anterior, que tenham, por exemplo, tomando algum medicamento, para evitar que essas lembranças atuais, a pessoa se vê num estado tão verdadeiro para ele, que ele acaba achando que aquilo é a vida real, e aí não retorna. Eu já vi um exemplo, alguém me contar, que foi submetido a uma TVP, e quando no processo de vidas passadas, esse que o terapeuta faz, essa senhora ela teve dificuldade de retornar. Inclusive, ela ficou em total estado de inércia, não respondia aos sentidos. Ela fez uma viagem porque existem dois tipos de terapia, a chamada ativa e aquela espontânea, aquela que o terapeuta induz a pessoa a ir a determinada situação. E a espontânea é aquela que você se encontra em algum lugar no passado, ou situações que você viu no passado. Então essa senhora, essa paciente, ela foi, só que ela teve dificuldade para... Então aí é que está o perigo, o espírito de trabalho religiosa, inclusive alguns religiosos também, que se dão por conta do trabalho. Tenha muito cuidado com isso, porque eu já vi esse exemplo, Juracy. E teve que haver interferência médica séria, para que essa senhora viesse tomar a sua posição. Por que isso acontece? Veja bem, as pessoas acabam vivendo um momento de ansiedade, né? As precauções que tem que ter, porque as pessoas passam muito de ansiedade, medo, às vezes medo de animais, prisão, liberdade. Não consegue se libertar, não consegue. Vícios, por exemplo, pode ser vícios, e acaba a pessoa vivendo aquele momento, como nós falamos antes, como real, e fica preso mesmo, fica preso. Um certo tempo eu praticando numa mediúnica, um determinado centro espírita, e nós percebemos um fato igual a esse, né? Por exemplo, onde o médium teve uma corporação mediúnica foi deixada à vontade, na verdade, por responsabilidade do médium, e passamos do horário, e esse indivíduo acabou ficando por muito tempo tomando a mente daquele médium, que teve que haver interferência de pessoas muito mais preparadas do que nós podemos imaginar.